Imagine alguém que viveu uma mentira tão perfeita que até o FBI acreditou. Um homem que não tinha nada, mas conseguiu viver como milionário, pilotar aviões, exercer medicina, tudo sem ter nenhuma dessas formações. Essa é a história de Frank Abagnale Jr., o verdadeiro Prenda-me se for capaz. E ela é ainda mais absurda do que no filme. Frank nasceu em 1948 em Nova York. Desde cedo, ele era obcecado por observação e imitação. Aos 15 anos, seus pais se divorciaram e foi aí que ele decidiu fugir de casa. Mas ele não fugiu como qualquer adolescente. Ele fugiu criando uma identidade falsa. Com um uniforme falso e um carisma absurdo, Frank se passou por copiloto da Pan Am. Sem nunca pilotar um avião, ele voou por mais de 1 milhão de milhas, de graça. Usando isso, ele aplicava golpes com cheques falsos. O cara virou um mestre na arte da falsificação. Depois de cansar da vida de piloto, Frank forjou diplomas e passou a atuar como médico em um hospital. Mais tarde virou advogado e, pasme, foi aprovado em um exame da OAB, apenas estudando por algumas semanas. Ele não queria só dinheiro, ele queria viver papéis. A essa altura, o nome Frank Abagnale já era um sussurro entre os corredores do FBI. Cheques falsificados estavam se espalhando como praga em vários estados. Mas não era um golpe comum. Cada ação parecia pensada com precisão. Assinaturas perfeitas, identidades que resistiam a verificações e um rastro de fraudes tão bem executadas que até bancos renomados foram enganados. Ele era um fantasma. Surgia e desaparecia sem deixar pistas. Mudava de nome como quem troca de roupa. De Nova York a Los Angeles, passando por Miami, Boston, até mesmo fora dos Inarninarni. Cada cidade era um novo disfarce, um novo personagem. Mas no meio desse jogo de gato e rato, surge Carl Hanratty, um agente determinado. Ele não queria apenas prender Frank. Queria entender como alguém tão jovem podia fazer aquilo tudo. O caso virou uma obsessão. Enquanto Frank seguia voando pelo mundo, enganando médicos, advogados e bancos, Carl o seguia pelas sombras. Uma perseguição silenciosa, quase pessoal. E pela primeira vez, Frank começava a sentir a pressão. Mas todo jogo tem um fim. E o de Frank terminou em um pequeno vilarejo na França, onde foi finalmente capturado após anos de fuga. A prisão foi dura. Celas frias, silêncio absoluto e a queda brutal de alguém que viveu no luxo por tanto tempo. Depois veio a extradição. Foi trazido de volta aos Estados Unidos e condenado. Parecia o fim. Mas então, uma proposta inesperada. O FBI viu algo em Frank que ninguém mais via. Um talento raro. A mente que enganou bancos, companhias aéreas e governos. Poderia ser usada para protegê-los. Frank foi solto sob a condição de trabalhar para o FBI. Sim, o mesmo jovem que falsificou milhões, agora ajudava a capturar outros golpistas. O criminoso virou conselheiro. A lenda se transformava em aliado. E o que parecia uma história de queda, virava uma história de redenção. A história de Frank Abagnale vai muito além de fraudes e disfarces. Ela expõe uma verdade incômoda. Vivemos em um mundo onde a aparência muitas vezes vale mais do que verdade. Onde um terno bem cortado, uma boa conversa e um crachá falso podem abrir portas que diplomas não conseguem. Frank entendeu isso cedo e usou o sistema contra ele mesmo. Mas no fim, escolheu usar seu talento para fazer o certo. E você, se tivesse essa inteligência, essa habilidade de convencer, de manipular, usaria para o bem ou para o mal? Você seria o herói da sua história ou o vilão de alguém? Comenta aqui embaixo. Você teria coragem de fazer o que Frank fez? Ou escolheria outro caminho? E se curtiu essa história, se inscreve agora no canal. Porque aqui, cada história te desafia a pensar diferente.